Fala galera, tudo bem? E o Kia Rio? O que vocês estão achando dele? Vocês acham que realmente ele veio aí para competir aí com os concorrentes? No caso o Polo, o Onix, o próprio HB20, que é um irmão dele, pois eles dividem tanto plataforma, motorização 1.6 e o câmbio automático, o próprio Argo, ou na verdade ele não vai fazer diferença nenhuma no segmento. Então nesse comparativo eu vou mostrar para vocês aí o Kia Rio EX contra o Onix Premier 2, também o Ford Ka Titanium, o HB20 Diamond Plus, o Argo HGT com os pacotes Kit Style, Kit Tech e Pack Comfort, o Polo Highline com a roda Aro 17, com banco de couro e com o pacote Tech High e o Sandero Intense. Então nesse set, será que o Rio ele vai se sobressair ou não? Então veja todo o comparativo para que você tenha realmente a sua opinião formada e não se esqueça de deixar nos comentários se você acha que é um bom carro ou na verdade não vai fazer diferença nenhuma. E não se esqueça, se você não é inscrito, se inscreva no canal e também ative aí o sininho de notificações para receber semanalmente os vídeos que eu posto aqui no canal. Então vem comigo para esse comparativo. Então vamos aí ao primeiro tópico, custos, o preço. Ele é o segundo mais caro, R$ 78.990, ficando apenas atrás do Polo Highline, que é R$ 83.030. Seguro, simulando para um homem de 30 anos casado. E o Kia Rio tem um seguro mais caro, R$ 2.370. Já o mais barato é do Sandero, R$ 1.965. Revisões até 60 mil quilômetros. Infelizmente, para quem comprar o veículo, não vai fazer nem ideia de qual será o valor, pois ainda não tem no site. Já o mais caro dos conhecidos é o Argo HGT, R$ 3.580. IPVA. E o Kia Rio é com o maior valor, R$ 3.160. Já com o menor valor é o Sandero, R$ 2.656. Garantia de fábrica. Aí sim uma vantagem. Como é da mesma família da Hyundai, ele também proporciona 5 anos de garantia, conforme o HB20. Os demais, 3 anos de garantia. Consumo de combustível, ele está exatamente na média, pois ele é o quarto melhor quando se trata de circuito na cidade e também o quarto melhor quando se trata de circuito rodoviário, pois ele faz 11,5 km por litro na cidade e 13,9 km por litro na rodovia abastecida a gasolina, faz 7,8 km por litro na cidade e 9,8 km por litro abastecido a álcool na rodovia. Já o mais eficiente é o Onix Premier 2. E o mais beberrão é o Argo HGT, que faz 10 km por litro na cidade e 12,8 km por litro na rodovia abastecida a gasolina e 6,9 km por litro na cidade e 9,1 km por litro na rodovia abastecido a álcool. Pneu. Ele ficou com o segundo pneu mais barato, pois o mais barato realmente é o HB20, que usa um pneu 185/60 Aro 15, já o Kia Rio usa um pneu 185/65 Aro 15. Já os mais caros são tanto o Polo quanto o Argo HGT, com pneu 205/50 Aro 17. Sistema Start-Stop é aquele sistema que desliga o motor do veículo em algumas paradas, como, por exemplo, em paradas em semáforo para economia de combustível. E o Kia Rio não tem, pois o único que tem da categoria é o HB20 Diamond Plus. Finalizamos assim o primeiro tópico, custos. E com o menor custo, o Renault Sandero Intense. Já com o maior custo, tanto o Argo HGT quanto o Kia Rio, pois o Kia Rio não tem nem previsão dos valores das manutenções preventivas. Chegamos ao segundo tópico, esportividade, velocidade máxima. E o Kia Rio é o segundo em velocidade máxima, ao lado do Argo, perdendo apenas para o Polo Highline, que faz 192 km por hora de velocidade máxima. Já com menor velocidade máxima é o Sandero Intense, 177 km por hora. Potência. E o Kia Rio é o terceiro nesse quesito, pois ele produz 123 cavalos abastecido a gasolina e 130 cavalos abastecido a álcool. Já com maior potência é o Argo, 135 cavalos abastecido a gasolina e 139 cavalos abastecido a álcool. E com menor potência é o Onix, 116 cavalos tanto abastecido a gasolina quanto a álcool. Torque. E o Kia Rio produz 16 kgf abastecido a gasolina e 16,5 de torque abastecido a álcool, sendo melhor apenas que o Ford Ka e que o Renault Sandero. Já o com maior torque é o Polo, 20,4 kgf, tanto abastecido a gasolina quanto a álcool. Aceleração de 0 a 100 km por hora. E o Kia Rio necessita de 10,5 segundos para chegar a 100 km por hora, sendo melhor apenas que o Renault Sandero e que o Ford Ka.
Já o que necessita de menos tempo para chegar a 100 km por hora é o Polo Highline, 9,6 segundos. Motorização. E o Kia Rio utiliza um motor 1.6 aspirado, o mesmo motor utilizado no HB20 1.6. Já a melhor motorização aqui nesse momento é a do Polo 1.0 Turbo e a pior 1.8 aspirado do Argo, por ser aí uma motorização já ultrapassada. Pedal shifts para troca de marchas atrás do volante. O Kia Rio não tem. Os únicos que tem são o HB20 Diamond Plus, o Polo Highline e o Argo HGT. Finalizamos então o tópico esportividade e com o melhor desempenho, o Polo Highline. Já com o pior desempenho foi o Renault Sandero Intense. Terceiro tópico, conforto e comodidade. Espaço interno. Aqui o Kia Rio se sai muito bem, pois ele é o segundo em se tratando de espaço entre eixos, perdendo apenas para o Renault Sandero, pois ele tem 2.580 mm de entre-eixos, 1.725 mm de largura e 1.450 mm de altura. Já com menor espaço interno é o Ford Ka, 2.491 mm de entre-eixos, 1.695 mm de largura e 1.525 mm de altura. Porta-malas e ponto para o Kia Rio, que tem o maior porta-malas da categoria, com capacidade de 325 litros. Já com a menor capacidade é o Ford Ka, 257 litros. Posição para dirigir. O Kia Rio é um dos 3 piores, pois em se tratando de ajustes, no volante ele tem apenas de altura e no banco também. Já os melhores têm ajustes no volante de altura e profundidade e de altura nos bancos. Retrovisor interno. O Kia Rio tem o normal, já Polo e Argo tem o eletrocrômico, que é aquele que se ajusta automaticamente, impedindo o ofuscamento das suas vistas. Por exemplo, se tiver um veículo atrás do seu veículo com farol alto aceso. Sensores de estacionamento. E bola fora do Kia Rio, pois ele não tem nem o sensor traseiro para auxiliar no estacionamento. Revestimento dos bancos. No Kia Rio, o revestimento é em couro sintético, com uma qualidade muito boa, por exemplo, bem melhor que a qualidade do Onix. Já o único veículo que tem o revestimento em tecido é o Sandero Intense. Chave presencial. É aquela chave que, estando no seu bolso, você consegue tanto dar partida no veículo como abrir as portas sem utilizar a chave. Infelizmente, o Kia Rio não possui, assim como o Sandero também não possui. Sensores. O Kia Rio possui sensores de pressão dos pneus e crepuscular, bem melhor do que o Ford Ka e o Sandero, que não possui nenhum sensor. Câmbio. O Kia Rio tem um câmbio automático de 6 marchas, idêntico ao do HB20. Já um destaque aqui para o Renault Sandero Intense, com um câmbio CVT simulando 6 marchas. Câmera traseira para manobras. O Kia Rio possui, assim como todos os outros também possuem. Controle de cruzeiro ou o piloto automático. O Kia Rio também possui, assim como todos os demais possuem. Ar-condicionado automático. O do Kia Rio, além de ser automático, é digital, bem melhor que o HB20 e o Ford Ka, que não possuem ar-condicionado automático. Itens relevantes nessa versão. O Kia Rio tem retrovisores rebatíveis eletricamente, bem aquém do assistente de estacionamento do Onix ou mesmo das saídas de ar-condicionado traseira e porta-luvas climatizado do Polo Highline. Finalizamos assim o tópico conforto e comodidade e o vencedor foi o Onix Premier 2, já o pior, o Ford Ka Titanium. Quarto tópico, segurança, teste, latinha NCAP. São aqueles testes, por exemplo, de colisões frontais, laterais e traseiras. O Kia Rio, infelizmente, ainda não passou por esse teste. Já os melhores são o Onix e o Polo, que possuem 5 estrelas, tanto para teste para adultos, quanto para teste para crianças. Airbags. E o Kia Rio é o pior ao lado do Argo, pois possuem apenas 2 airbags, os frontais. Já o melhor é o Onix, com 6 airbags, 2 frontais, 2 laterais e os 2 de cortina. Alarme. O Kia Rio possui apenas o perimétrico. Já HB20, Ford Ka e Polo possuem tanto o alarme perimétrico quanto o volumétrico. Itens relevantes nessa versão. E o Kia Rio tem a vetorização de torque, que nada mais é que, por exemplo, em uma curva, se correr o risco do veículo passar direto, ou seja, derrapar, ele aplica automaticamente freio na roda que está do lado de dentro da curva. Já o HB20 possui alerta de mudança de faixa e também alerta de colisão frontal com frenagem automática, o Polo, o indicador de fadiga, e o Onix, alerta de ponto cego, bem como chamada de assistência de emergência e assistência na recuperação veicular, essas últimas duas através da tecnologia OnStar. Finalizamos assim o tópico segurança e o melhor foi o Polo Highline. Já o pior, o Kia Rio,
mesmo porque ainda nem passou pelo teste de latim NCAP. Quinto tópico, conectividade, central multimídia. E a multimídia do Kia Rio é uma multimídia de 7 polegadas com espelhamento, tanto para celulares da Android quanto para celulares da Apple. Já o melhor aqui é do Polo Highline, que é uma de 8 polegadas, a Discover Media também com espelhamento, e a pior a do Ford Ka, 6,5 polegadas, Sync 2.5 com espelhamento. Entradas USB, e ao lado do Ford Ka e do Sandero, o Kia Rio é o pior, com apenas uma entrada USB. Já os melhores são o Polo e o Onix, com 3 entradas USB. Itens relevantes nessa versão. O Kia Rio não tem nada que se destaque, diferentemente do Onix, que tem o aplicativo Mais Chevrolet, OnStar, o roteador Wi-Fi e o carregador de celular por indução. Também o Polo tem um infodisplay de 10,25 polegadas, o leitor de cartão de memória, a inteligência artificial Volkswagen e GPS. Finalizamos assim o tópico conectividade e o vencedor foi o Onix Premier 2, já o pior, o Ford Ka Titanium. Sexto tópico, pós-vendas. E o melhor é o da Chevrolet, pois apesar desses recalls que ocorrem tanto no Onix Plus quanto no Onix Hatch, de acordo com relatos em blogs e sites, os clientes são até bem atendidos. Já o pós-vendas da Kia fica aí numa média, diferentemente do pós-vendas da Fiat, que é muito criticado. E chegamos ao ranking final, somando todas as vezes que o veículo foi considerado melhor ou pior nos 35 itens avaliados. E o vencedor foi o Polo Highline, com 16 avaliações como melhor e 4 como pior. Em segundo, o Onix Premier 2, com 14 avaliações como melhor e 6 como pior. Em terceiro, o HB20 Diamond Plus. Em quarto, o Argo HGT. Em quinto, o Renault Sandero Intense. E apenas em sexto, o Kia Rio, com 6 avaliações como melhor e 13 como pior. Melhor apenas que o Ford Ka, que ficou em sétimo, com 5 avaliações como melhor e 12 como pior. E você aí, o que achou do Kia Rio? Não esqueça de deixar a sua opinião aqui nos comentários. Para mim, eu vi até alguns sites dizendo que ele seria uma boa opção para aqueles que não gostaram do visual do HB20. Eu discordo completamente, pois muitos itens relevantes, como a motorização 1.0 turbo e até a frenagem automática de emergência, que tem no HB20 Diamond Plus, ele não tem. Então, para mim, não faz sentido comprar aí o Kia Rio. Mas não se esqueça, deixa aqui sua opinião. E tanto é que já estão até em testes alguns veículos na Europa com a própria reestilização do Kia Rio. Ou seja, para o final do ano ou início de 2021, já vem reestilização do Kia Rio aí. E espero que alguns itens de série sejam acrescentados. Então, um grande abraço e até o próximo vídeo.